eu vou partilhar com vocês o material Saúde Integral, né? Mais a questão de paradigma, de compreensão, de relação saúde e doença numa visão mais profunda, integrativa. Vou compartilhar agora com vocês as novas visões em saúde, né? O paradigma, que é uma palavra que a gente falou que é muito importante, né? A visão, a validação, também muito usada em ciência, né? Qual o olhar que você está atuando na dimensão integrativa, para além desse mercado da doença, porque doença virou um enorme de um mercado, né? Enorme do mercado. E por isso que também não evolui suficientemente as práticas simples, naturais, prevenção, porque é um dos maiores mercados do planeta, né? O mercado da doença. Então, se as pessoas não ficarem mais doentes, você, né, um mercado inteiro vai perder nível de bilhões e bilhões de dólares, né, por ano, ou até mais. Então, isso aqui eu vou passar um pouquinho, né, só porque quando eu analiso a questão da saúde, eu olhar a parte científica, essa parte paradigma, que se chama epistemologia, né, o que valida uma ciência é epistemologia. Então, qual a visão de mundo que se tem, visão de célula, visão de saúde, visão de doença, tudo isso é uma discussão epistemológica que vai entrar um pouco agora. Depois a gente liga isso com a parte política institucional, porque não adianta você ter uma visão ampliada, sistêmica, orgânica, sustentável, qualquer coisa que seja, né, mais profunda, emocional, espiritual, que é uma nova visão epistemológica profunda, complexa, as grandes teorias contemporâneas, não adianta você só ter isso, se a política institucional do hospital, do sistema de saúde daquela região, né, ela é toda conservadora, ela não quer, ela é comprometida com o capital, com corrupção, com não sei o que, entende? Então, essa parte política acaba sendo determinante, né? As regras de funcionamento dentro do ambiente né, hospitalar, o que você pode usar, o que você não pode, né? E o que comanda tudo isso é o ponto 3, né? Junto com o 2, que é se você tem uma ética suficiente, né? Não visa só o lucro, e não visa só a corrupção, e não visa só o seu dinheiro pessoal, você vai ter interesse no bem comum, que é a política, e vai buscar uma visão mais saudável, mais profunda, mais compassiva, mais humanizada. Vocês entendem? Então é 3, 2 e 1, né? Na verdade. Tá, então vamos lá. Isso é uma das capas dos meus livros, né? Eu acho que eu tenho ali uns 4, 5 livros na área de saúde que eu organizei, né? Mais são coletivos, um que outro que é pessoal, e um deles é a cartilha, que eu acho que não está aqui, eu vou passar para vocês, que ela é bem importante, né? É uma cartilha que foi feita em 2015, que acho que foi 2015, 2014, que eu publiquei. Ela se chama Saúde Integral, né? Dietas preventivas e curativas. Não é só dieta, é vários conselhos. Ele tem 50 páginas, é uma cartilha colorida, está até na internet, né? Porque se esgotou faz muitos anos, já faz anos, né? Que ela se esgotou rapidinho, foram feitas 1000 cópias, mas ela se esgotou rápido. Uma cartilha linda, colorida, tudo, que ela chama Saúde Integral, né? Eu vou ver se eu acho aqui para botar para vocês essa estou procurando aqui, Manual de Saúde Natural, isso aí, Manual de Saúde Integral. Eu estou tentando abrir aqui para passar para isso, Saúde Integral, Prevenção e Dietas Curativas, tá? Deixa eu ver se eu consigo, como é que eu boto isso aí? Será que tem como botar nesse ambiente virtual? Eu acho que eu boto depois isso. Eu vou salvar. Vou botar na... Nossa, esse computador já é meio demorado aqui. Eu vou salvar e depois eu vou botar no Classroom. Tá tudo travado aqui, mas vamos lá. Gente, que programa mais complicado é esse. Não vai dar não aqui. O negócio
Tá, eu vou providenciar isso, tá? Eu vou botar lá no Classroom esse material. Vocês não deixem eu esquecer, por favor, que é muito importante. Saúde integral, fala dessa dimensão de dietas, né? Preventivas e curativas. Tá? Um material muito importante, muito prático, que se liga com esse tema aqui agora. Vamos lá. Aqui, nós estávamos no outro livro, esse já é um livro, né, a cartilha, né, e se vocês também quiserem, eu posso passar ele para vocês em PDF, também não tem mais para vender, né, dos meus livros de saúde, eu acho que só os livros da editora Vozes, um que fala de saúde, mente e corpo, ele está à venda ainda, e um talvez de bioética, né, mas aí eu posso passar para vocês em PDF, é só me pedir isso aí, eu vou tentar lembrar, botar lá no Classroom também. Então, no século XX, né, um contexto de mudança muito grande, ruptura, vem Einstein, a teoria de sistemas, a física quântica, a fenomenologia, Freud, a psicanálise, a arte contemporânea. Então começa a perceber visões mais profundas, muito mais profundas da realidade, né, e retomar aquele pensamento sistêmico antigo, validar muitas coisas do pensamento mais ancestral. Né? A crítica à civilização técnica, né? A razão instrumental, que é a civilização tecnicista, né? Que é a destruição ecológica, a globalização econômica altamente excludente, né? O capitalismo excludente. Então, tudo isso se somando, várias coisas aconteceram no século XX, as guerras, né? E aí surgem também uma contracultura, como se chama assim, principalmente a partir dos anos 60, né? A questão do feminino, das comunidades indígenas, das mulheres, a luta contra a guerra contra a Guerra Fria e nuclear, as armas nucleares dos anos 50. Então, a sociedade começa a se organizar e criar uma nova consciência em relação a isso, a visão dos hippies, né? A visão dos movimentos ecológicos, peace and love, então uma vida mais amorosa, mais livre, mais saudável, a gente está se destruindo. Toda essa consciência, ela permeou vários autores, várias, né, produções, filósofos, sociólogos, de todas as áreas da academia, né, parte de agricultura ecológica, arquitetura, influenciou tudo. Esses movimentos de resgate da vida, né? A vida ameaçada e sendo, inclusive, renascimento de sabedorias indígenas, orientais, isso foi uma coisa muito importante, e na saúde entrou muito essas práticas energéticas, né, a acupuntura, a meditação, as práticas chinesas e indianas, que são fantásticas, né, com efeito maravilhoso. Então, isso vai formando uma nova consciência, tá? Esse é o contexto, né? Esse contexto inclui a luta pelos direitos humanos, né? Como os sujeitos ainda são, mas muito menos, né? Eram muito mais gritante a destruição dos direitos humanos, o ferimento, a violação dos direitos, né, das pessoas, né, movimentos de direito em geral, né, direitos difusos do consumidor, movimento ecológico, educação ambiental, a bioética que nós falamos no outro encontro um pouquinho, né, que ela é um movimento muito ligado à saúde, mas também à área ambiental, que prega não só ética, mas prega mais ética, mas prega um novo paradigma, uma nova visão, uma visão até revolucionária, no sentido tradicional, mas revolucionária. Tradicional porque resgata ao equilíbrio ambiental, as tradições, tudo isso, né? Que a humanidade sempre teve durante 200 mil anos. O Homo sapiens foi extremamente equilibrado em relação à natureza, e há 10 mil anos atrás começou, nós já vimos, esse grande desequilíbrio, mas também o que se chama evolução tecnológica, né, industrial e capitalista, tudo isso, né. Então, direitos do paciente, aumentou muito essa questão, humanização em saúde, desenvolvimento sustentável, cultura de paz, né, que a gente trabalha na universidade, tem um programa de cultura de paz, tem movimentos importantes na UFPE sobre cultura de paz, eu faço parte, né, pró-paz, feminismos, né, como algo tão importante, a mulher não era, né, era pisoteada, ainda tem esse problema, mas era muito, muito mais, né, as mulheres eram mortas muito mais, ainda são, mas muito mais, né, oprimidas, torturadas, né, e aí agora elas começam a ver o seu direito,
a sua necessidade de equilíbrio de oportunidades, tudo isso, né? Ainda não está alcançado total, mas é um caminho, né? Então, quem abre esse caminho é o feminismo, não é ninguém mais do que além as próprias mulheres que abrem o seu espaço, que se organizam, né? E vão votar, porque mulheres não votavam, mulheres não faziam nada de coisas mais centrais, de poder, de voto, né? Elas não podiam. E aí foi só no século XX que se conquistou, foi se conquistando algumas coisas, né? As filosofias do diálogo, como, né, pedagogias como Paulo Freire, de libertação, construtivismo em educação, nossa, coisas fantásticas apareceram, né? Todas as defesas de alteridade. O que é alteridade? É o outro como outro, né? O excluído, o pobre, o mais frágil. Quer dizer, essa defesa da alteridade, ela é chave na nossa, nesse trabalho, nessa visão, tá? Até aí alguma coisa que vocês queiram colocar? Senão a gente segue. Aqui é um contexto para vocês entenderem, né, onde se encaixa. Você não pode pegar isolado. Movimento de criação do SUS, movimentos de empoderamento na saúde, né? Nunca vai entender isoladamente. Você tem que entender no movimento histórico-cultural, né, e das coisas positivas que foram sendo criadas para lidar com esse estado de miséria calamitoso, né? Que não é de agora, né? A gente está vendo coisas terríveis no Brasil e em alguns lugares do mundo, principalmente agora com esse extremismo fanático de extrema direita, né? Altamente destrutivo, mas isso já ocorreu coisas piores no mundo, como o próprio fascismo, de fato na Itália, no nazismo, e, né, o capitalismo destrutivo também. Então vamos em frente para poder entender como a saúde se insere aí, porque tudo isso é uma questão de saúde. O que a gente está vivendo é uma questão de saúde, principalmente saúde mental, né? Que é a coisa, olha, coisa mais preciosa, lembre disso, né? A gente pode perder muita coisa. Agora, vamos cultivar a nossa saúde mental, é saúde existencial, emocional, né? Porque isso é o ponto mais difícil, esse é o maior vacina imunizante contra totalitarismos, extremismos de qualquer ordem, é a maior vacina contra a ignorância, é maior, que tem a ver com o conhecimento, que não adianta conhecimento. Tem gente que tem conhecimento e quer jogar bomba atômica no outro. Conhecimento para destruir, para enganar, para manipular, para matar, né? Então, conhecimento precisa associar com saúde mental, com equilíbrio mental, gente, tá? Isso é muito importante. Alguma coisa que vocês querem trazer aí? Quem é que vai se tornar uma super parteira aí? Uma enfermeira obstetra? Então vamos lá. Então esses movimentos todos estão conectados à questão da saúde, novos caminhos em saúde. Então novos caminhos em saúde, a luta pela saúde pública, a criação do SUS, né? E aí, lembrando como é que a gente começa a questão da saúde? A gente não começa, né, o mais importante, ele tem a ver com, deixa eu arrumar isso aqui. Está faltando aqui educação. Educação. Tá? Então, a saúde não começa pelo tratamento, pela visão hospitalar. Ela começa pela educação em saúde, porque se você tem educação em saúde, você diminui, assim, quase totalidade das incidências de doenças evitáveis, crônicas, principalmente evitáveis, né? Você vai estar mais exposto a acidentes ou coisas, né, para acessar o sistema, exames, né, lá e cá. Mas se você tem autonomia em saúde, tem um conhecimento de como é que funciona o corpo humano, seu equilíbrio, homeostase, tudo isso aí, que a gente está trabalhando com esses vídeos todos, saúde integral, você não vai ficar doente. É muito difícil, quando fica, são poucas, pequenas coisas quando fica, né? E isso é muito importante a gente pensar para as crianças também, né? Deixa eu acho que eu não estava partilhando aqui, agora que eu vi.
Eu vou partilhar o material para vocês verem o que eu estava olhando aqui. Isso aqui, ó. Educação, prevenção, né? Começa na educação e saúde, é o terceiro ponto aqui, ó. Né? Luta pela saúde pública, claro, né? Uma luta constante, porque sempre está ameaçado, né? Porque o dinheiro privado é algoz, né? Então, educação e saúde, lembre disso. O que é saúde no sentido mais profundo? Começa onde? Educar as pessoas. Um povo educado, você vê países de primeiro mundo, eles têm um investimento enorme em educação. Por que o Japão fica muito menos doente, que Itália é muito menos doente do que Brasil, do que vários países, até do que Estados Unidos? Porque eles têm muito mais educação, muito mais informação, muito mais equilíbrio, geram muito mais equilíbrio. Então, o impacto, gastos em saúde, né, vai ver na Noruega, por exemplo, eles são infinitamente menores, né? Mesmo você fazendo a proporção de população, né? Você faz adequação, né? Porque lá tem menos gente, você vai ver que por habitante o gasto é muito menor, o impacto, o número de doenças é muito menor, né? Então, a educação é a chave. Depois, a educação também gera a prevenção, né? Então, várias campanhas de prevenção. O que é prevenção? Exame? Não é exame, prevenção. Prevenção não é só exame. Exame é um ponto da prevenção, né? A prevenção é o hábito de vida. O que previne é a sua consciência, a sua educação em saúde, o seu hábito de vida, né? Essa é a principal prevenção. Qualidade sanitária nas comunidades, alimentação adequada, isso é prevenção. E promoção é para você promover saúde. Então, prevenção em saúde. Promoção em saúde. Então, o que promove a saúde? Né? Não é remédio, gente. Não é aumentar o hospital, porque as pessoas continuam a ficar doentes, né? Eu me lembro de alguns lugares, eu acho que estava em Fortaleza. Ah, Sibeli levantou a mão, fala ali. O professor, Sim. sobre os países desenvolvidos, né? Eu vi que na Nova Zelândia, se eu não me engano, foi lá. Eles tiraram as pessoas em situação de rua, tipo, deram casa. Eu não sei muito bem como foi, eu vi que eles deram casa e o governo ficou gastando muito menos nessa questão, né, de saúde e tal, do que estavam gastando quando tinha essas pessoas na Uhum. rua. Legal, né? Porque isso tem alguns estados que têm essa consciência, né? Que se chama estados de bem-estar social, né? Que eles têm uma visão que é um tipo de capitalismo mitigado, assim, não é esse capitalismo selvagem, né? As disparidades entre os mais altos salários e os mais baixos não é tão grande, né? No Brasil é uma coisa, meu Deus do céu, né? No Brasil é um negócio assustador, né? Eu não sei se você sabe, mas até esse mês de julho passado ali, como é que é o nome da Porsche? Tem um carro chamado, você já deve ter ouvido falar, o tal do Porsche, né? É um carro, ele custa uma fortuna desse tipo, né? Não sei exatamente, eu sei que é mais de 500, 600 mil reais, né? No Brasil, se vendeu até julho mais Porsches do que todo ano 2020, tem 1.500 pessoas na fila para comprar. E está batendo 15 milhões de desempregados, e o Brasil entrou de novo no mapa da fome da ONU. Tem lugares que, não sei se vocês viram no noticiário, pessoas fazendo fila para ganhar pedaços de osso, com pedaços de carne no osso, para ganhar aquilo, para recolher. Pessoas, né, perambulando, buscando no lixo coisas. Tá uma situação. O Brasil tá muito, muito complicado. E aí você vê que não é por falta de recurso, por dinheiro, né? Você vê porque não tem como manter isso, são pessoas, né? Aumentou o número de bilionários no Brasil, né? Então é um negócio que impacta diretamente a saúde, né? Nós temos um país doente porque ele não tem educação suficiente, não tem acesso básico, coisas às vezes básica mesmo, água, alimentação adequada, né? Um sistema de prevenção, de promoção em saúde e de atendimento, não só de atenção básica, mas fundamentalmente de atenção básica, depois, né? As complexidades, média complexidade, aí vai aumentando, né? Então, legal essa informação, Sibeli. Nova Zelândia tem coisas maravilhosas, né?
Então, aí a gente está lá, educação, prevenção, promoção, aí você tem a ideia de saúde da família, você tem a atenção básica como tal, né, os programas de saúde da família, NASF, NAP, que é de prática integrativa, e vários outros que se associam em políticas, né, questão de drogas e tal. Então, tem muita coisa legal nesse contexto de saúde pública no Brasil, que foi criado, do SUS e tudo, né? Mesmo tendo problemas, a gente tem que lutar para preservar, porque tem cobras aí querendo destruir, comer tudo, né? Pessoas que perderam todo o senso de coração, de humanidade, né? Ver os planos de saúde, né? Por eles esfaqueiam a população, enriquece, né? Enfim, aí você tem também o conjunto de medicinas alternativas, complementares, né? Muito da naturopatia, que envolve várias coisas, o tratamento natural, né? E aí você tem a criação em 2006 da Política PN, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, 2006, tá? Lá naquele momento no governo brasileiro. Então você aqui é um S, né? Serviço Integrado de Saúde, já falamos dele, tudo isso, que é uma tentativa de um modelo de implementação de práticas integrativas dentro do SUS, como tem em vários lugares do Brasil já, né? Agora, como que há um apoio governamental, econômico, aí é outro passo, né? Que esses governantes não estão interessados muito na saúde como tal, né? O negócio deles é poder econômico, político, né? Então, a hipótese é que está um surgimento de um paradigma bioético, ecológico, né? Que é esse integrativo que a gente fala. Ele tem um paradigma mais ampliado, social, emocional, político, né? Ele sabe que a saúde é uma construção, não é uma coisa pessoal só, né? O alimento que você toma, se você fica doente, isso é uma questão econômica. Você incide no sistema econômico, né? Então, eu me lembro que eu conheci, né? Eu conheci e frequentava algumas coisas, tive a oportunidade de conhecer o José Lutzenberger, né? Lutzenberger, ele era lá do Rio Grande do Sul, ele era um pai da ecologia, um dos pais da ecologia no Brasil, foi ministro do meio ambiente, né? Um cara fantástico, assim, um senhorzinho maravilhoso, todo ecológico, criou um Rincão Gaia, uma área toda de sustentabilidade, né? E aí ele dizia assim, ele escreveu um livro ficou muito famoso na época, eu acho que foi, não sei se foi em 78 ou em 82 que ele escreveu, acho que início, eu acho que foi por aí, na virada dos anos 80 ele escreveu Manifesto Ecológico Brasileiro, Manifesto Ecológico Brasileiro, né? E aí ele dizia, é incrível como é que as pessoas festejam o aumento do PIB, né, Produto Interno Bruto de um país, né, PIB, vocês devem ter estudado isso no segundo grau, né, no primeiro grau, PIB, né, o PIB do país, PIB a per capita, renda per capita, né. Como é que se comemora o aumento do PIB, né, aumentando a destruição da natureza, aumentando a criação de hospitais e gastos em saúde? Não é inacreditável? Quer dizer, como é que pode ser um sintoma de crescimento se esse crescimento você está tendo que gastar um monte de coisa em dimensão da destruição que o próprio sistema faz? Então, o PIB cresce se as pessoas ficam muito doentes, né? Elas cresce esse PIB. Se as pessoas consomem muitas e destroem muito a natureza, o PIB cresce, só que você destrói a vida, né? Então, me lembrei aí do querido José Lutzenberger, que eu pude conviver um pouco com ele em Porto Alegre, e ele fala dessa questão ecológica e bioética. Bom, envolve todas as áreas, né? Ciência, ética, se não tem ética, isso não funciona. Direito, se as pessoas não têm uma mente equilibrada, né? Isso também vai ser difícil, porque elas desconectam da realidade, né? Uma visão de mundo que você tem, se você acha que o mundo é um almoxarifado de coisas para você lixo e compra e jogar fora, ou o mundo é mundano, é passageiro, no sentido de que não vale nada, só a alma vale. Então, que cosmologia você leva na sua vida? Como que você olha para o planeta? Como que você olha para os animais, para as plantas, para a água? O que que você vê? Você vê uns bichinhos engraçadinhos, você vê objeto para comer, você vê plantas que não têm vida,
que você vê quando você olha o mundo, né? Como que você se vê nesse mundo? Como que você tem consciência que você é uma manifestação dessa vida? Você não está fora, você não é um caiu de paraquedas. Isso é cosmologia, ela é uma ecologia, né? Então, qual a nossa visão do mundo? Isso é cosmologia, né? Da harmonia do mundo, como nós somos o mundo. Isso envolve uma sensibilidade nova. Então, tudo isso está envolvido aí numa visão mais transdisciplinar, multicultural, mais libertária, né? Mais de biodiversidade. Essa nova visão que foi sendo criada muito a partir da questão ecológica, mas também de dimensões de solidariedade, de resgate de sustentabilidade, uma vida mais solidária, natural, do mundo comum, da cultura de paz. Tudo isso aqui está por baixo dessa dimensão da cultura de paz, né, dos direitos e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui já é uma outra coisa, né, na continuidade. O modelo biomédico, né, o modelo biomédico é o modelo dominante, né? O modelo, mesmo que seja difícil de definir o que é propriamente o modelo biomédico, porque tem muitas coisas, né, complexidades e visões e usos que não são só convencionais de procedimentos em saúde e doença. Existe um padrão dominante, tá? O padrão dominante, como é que ele é? Então, isso que a gente tem que pensar, tá? Eu vou mostrar a parte ruim, a parte problemática, porque por que eu estou mostrando? Porque a gente tem que resolver, eu quero as pessoas mais felizes, mais saudáveis, né? Eu não quero afundar na negatividade, né? Não quero botar, como se diz, o cocô no ventilador só para, né? Eu quero que seja, né? As pessoas que lutam nessa área querem o bem comum, querem ajudar a humanidade, as pessoas, né? Os seus pais, a sua comunidade. Então, nós temos que ver a podridão do sistema. Tá? E essa parte negativa, qual a parte negativa do modelo biomédico, que é um modelo de cuidado, né? Que pode estar cuidando muito mal, ou até descuidando, como a gente viu na bioética, né? Não fazer o mal, fazer o bem, né? Justiça. Qual é o. Está sendo justo? Está sendo justo ou está sendo excludente? Então a gente tem que encarar isso de frente, essa verdade, né? Não é fácil encarar a verdade. As pessoas fogem, muitas pessoas fogem da verdade, porque às vezes ela é amarga, ela é dura, porque ela vai precisar sair daquele lugar e lutar e modificar, porque senão as coisas não acontecem. Infelizmente, o ser humano tem muitos defeitos, o ser humano tem muito comodismo, né? Então vamos em frente. Vamos ver as porcarias, as negatividades. Então, ó, esse modelo de medicina, modelo biomédico, modelo dominante em saúde e doença, ele, ele não lida bem com doenças crônicas. Ele vai dando remédio, ele vai operando, mas ele não trata as causas bem. Então, claro que também tem estudos sobre isso, tem cada vez mais. Eu mostrei para vocês quantas coisas até desses sites e médicos que eu estou passando para vocês são pessoas que estudam a etiologia, a causa, vão mais profundo, estudam, se atualizam em ciência. Mas a prática médica, a prática do dia a dia, você não tem garantia que ela se atualize. Muito, a maioria não se, eu acho que não se atualiza, né? Então, e perde para as doenças crônicas e fica remediando. O câncer é o maior sintoma de fracasso desse modelo. Porque o câncer, nos anos aí 50, se calculava em torno de uma pessoa teria para 38 durante uma vida inteira, e hoje está quase chegando a quase 1 para 5, né? Cada 5 pessoas, né? É um pouquinho menos, mas enfim. Vocês imaginem aí, né? Vocês imaginem o que é aqui, digamos, 50 alunos, né? Não tem isso, mas vamos ver que é 50, tá? 10, 10 ou quase 10 com muita probabilidade, em algum momento da sua vida, vai ter um câncer. Como é que se chama isso? Isso é epidemia. Porque a gente já viu, mostrei para vocês que isso não havia. Entende? Não tem base histórica para essa doença, ela é uma doença da civilização moderna, né? Principalmente moderna. Moderna é a civilização depois do Neolítico, mas, né, porque ela já tem uma certa antiguidade, mas, assim, para Homo sapiens, 5, 6, 7 mil anos, né, que pode ser,
não se compara a 200 mil anos, né? E, na verdade, até os anos 50, você tinha aí, tu vê, cada 40 pessoas, uma ia ter. Olha a diferença, gente, dos últimos 70 anos, últimos 60, vamos pegar porque a pesquisa ali é um pouquinho mais antiga, nos últimos 60 anos, né? É uma loucura isso, entende? A quantidade de... É uma epidemia. Então, matou muito mais do que vírus, né? Do que o Covid. Todas são graves. Então, como é que a gente vai olhar para isso? Né? Tem gente que não quer olhar para isso, ele só quer fazer quimioterapia, ele quer dar medicamentos alopáticos, ele quer continuar a doença, sendo que não quer ver a causa, né? Então, aumento de doenças degenerativas, como o próprio câncer, né? Doenças que o nome já diz, né? Elas são degeneração da saúde do sistema. Né? Não é a doença que destrói, a doença é o resultado da degeneração. Isso é muito importante vocês entenderem, gente. Não pense que, em geral, uma doença acometeu a pessoa. Pense que o estado de desequilíbrio foi tal, o desgaste desse sistema, né? A gente pode falar de radicais livres, de elementos químicos, de excesso, alimentação errada. O desgaste desse, que os antigos chamavam de perda de homeostase, ele chega a um ponto que não aguenta mais, né? E esse sistema que é o maravilhoso, complexo, sábio, né, ancestral que nós temos, ele não consegue mais, ele entra em entropia. Entropia é desgaste e destruição antes da hora, né? A morte ou a falência de órgãos e tudo mais, como a gente vê uma avalanche de doenças no planeta, tá? Então, doença degenerativa é um exemplo típico, né, como praticamente as doenças, que se geram a partir dessa perda de qualidade de estabilidade, de homeostase, né, que tem a ver com equilíbrio, né, do funcionamento, né, adequado dos nossos sistemas. Né, e são sistemas e subsistemas, todos eles integrados, maravilhosos, todas essas trilhões de células trabalhando em função da vida. Mas elas não aguentam o ataque. É muito ataque químico, ataque carboidrato, ataque de alimentação artificial, ataque químico externo, ataque emocional, né? Ataque de não ter movimento no corpo, né? Ataque de não respirar direito, ataque de não pegar sol, ataque de não dormir direito. Então, não tem outra coisa. Isso sempre foi olhado em todas as grandes medicinas, né? Então, quando o modelo convencional começa a ficar meio cego para isso aí, agora está sendo resgatado, porque isso é tão evidente, né? Então, vários profissionais, várias pesquisas já comprovam tudo isso que eu estou falando, mas ainda tem na prática, para botar isso na prática, as pessoas não sabem disso. Elas acham que uma doença cometeu ela, né? E que veio como se viesse de fora, né? E que a cura dessa doença é alopática, química, cirúrgico-químico-mecânica. Então, ó, cirúrgico, químico, é uma abordagem químico-físico-mecânica. Ela não olha como ela construiu isso, que ela não tá, parece que até que ela não se alimenta, não respira, não se relaciona. É incrível, né? Você considerar o ser humano como uma cápsula isolada, como um robô, que ele não tem interação ele não é construído, o nosso sangue não é construído pelo alimento nem pelo ar, o corpo, nada. É um negócio que caiu de Marte, né? Então, é muito grave a imagem que as pessoas construíram e não perceber como elas são seres vivos. Tá? Esse é o ponto que a gente está resgatando, é mais básico que a gente deveria aprender melhor no primeiro e segundo grau. Né? Então, esse sistema do modelo biomédico, a parte negativa dele, aumenta a doença degenerativa, não está diminuindo. Não está. Deveria estar debelando as doenças degenerativas, principalmente cardiovasculares, né? Os AVCs, strokes, todo tipo de câncer, diabetes. É uma avalanche. Né? Tem pessoas que chegam ali, estão com 60 anos de idade, que é metade da vida de uma pessoa saudável, metade, 50, 60 anos, e ela tem 3, 4 comorbidades, né? Ela está cheia de comorbidades, e ela está o tempo inteiro medicalizada, o tempo inteiro não tem movimento adequado, não tem saúde adequada. É uma loucura isso, o ser humano não é isso, gente. O ser humano não é isso, entende? Eu falo isso de uma experiência de
muitos anos, né? Eu vejo a minha filha aqui, vai fazer 2 anos, ela não fica doente, não tem nada, zero, 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 porque é o jeito que você cuida, é a alimentação, é o contato com a terra, é o sol, entende? Então, esses corpos foram criados para serem saudáveis, né? Eles não foram criados para ficar toda hora assim, doente. Bom, nós vamos ver depois que a doença faz parte do processo de saúde, né? É um aprendizado, é um crescimento. Nós vamos ver o lado importante da doença. Mas eu quero dizer que a gente está muito doente. Muito. Está todo o sistema sobrecarregado. E isso não é normal. Isso não, a Organização Mundial de Saúde diz que está errado. Isso é um problema de educação, de prevenção, de promoção em saúde. Vocês têm que aprender uma alimentação adequada, uma visão integrativa, como o que é um corpo humano, tá? E ensinar isso para os seus familiares, para os seus pacientes, gente. Porque não adianta ficar enxugando gelo, né? Não adianta, a gente não pode ficar enxugando gelo, fazendo coisa fake. Então, a artificialização alimentar e cultural enorme, a qualidade de vida e longevidade ameaçadas. Nós já vimos que a longevidade era muito maior, depois declinou, né? Começou a declinar depois do Neolítico, depois começou a subir, né? No século XX, principalmente pelas conquistas da medicina, da prevenção, tudo isso, né? Antibióticos, tudo isso. E ela não chegou a um patamar alto e bom, só que o que acontece? Você às vezes tem uma pessoa que chega lá, né? Tem gente até que comemora, 80 anos. Não. Claro, conforme a comunidade local, mas até 120 anos, 100, 120 anos é muito comum. Né? Eu até indiquei para vocês autores que trabalham isso, o Yong-Suk Jung, né, que escreveu Como Chegar aos 120 anos. Eu acho impossível, mas enfim, porque o nosso estado de vida nunca vai ser equilibrado totalmente, a gente sempre vai fazer alguma coisa fora da caixinha. Isso é assim mesmo, normal. Né? Mas a gente não precisa morrer com 80 anos, 70, 80 anos. É muito cedo, entendeu? 70 anos, 80 anos, não. Vocês podem mais, né? 60, 70, tem gente morrendo com menos, entende? Tem gente tendo AVC com 60 anos. Eu conheci tipo 50 anos. Gente, vocês com 20 anos, 18, 20, 25 anos, você tem que estar pulando de energia, cara. É muita energia, caramba, é muita energia, né? Se a pessoa está sempre frágil, sempre... Não, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Então, está fazendo sentido isso para vocês? E aí, povo? Sim, professor, tudo certo. Tá sim, professor, muito sentido. Né? Então vamos lá. O desafio é colocar em prática. O desafio é a prática, meu amigo. É verdade, professor, é difícil, viu, praticar. O desafio é a prática. A gente tem que... Mas vamos saber o problema. Vamos encarar, não vamos fugir da verdade, né? Eu dou exemplo para os meus alunos também, por nessa parte de artificialização alimentar ali. Eu me lembro quando eu fui para o Amazonas, né? Fiquei umas 2 semanas assim, foi uma experiência muito interessante. E aí, na época eu era interessado na questão indígena, eu acompanhei movimentos indígenas caigangues, principalmente no Rio Grande do Sul. Também tem índio no Rio Grande do Sul, tem reservas, né? Não é como, obviamente, como o norte, né? Mas, enfim, tem. E aí eu estava vendo, eu me lembro nas pesquisas naquela época, isso era lá pelos antes do ano 2000, né? Os caras fizeram uma pesquisa numa comunidade Yanomami, né? Na região amazônica, né? Yanomami está mais por lá, né? Quantos objetos essenciais a pessoa tinha durante mais ou menos ia usar na sua vida? Né? Eles calcularam mais ou menos umas 60 e poucos, assim, objetos mais essenciais, né? Aí eu pergunto para vocês, você entra dentro do supermercado, quantos objetos diferentes você vê? Na sua sala aí, quantas coisas tem aí? É uma civilização fadada ao fracasso, né? Você pensar assim. Né? E o estilo de vida Yanomami, meu Deus, né? Muito mais felicidade, saúde do que o nosso. Então, qualidade de vida já, transtornos mentais muito grande, epidemia mental. A gente vê o que é esse movimento de extrema-direita, discursos de ódio, né? Pessoas saindo, se arriscando na rua, falando contra os de máscara, contra, né? Vacina. Um transtorno mental, a terra é plana, entendeu? Um transtorno mental, assim. É muito grave, né? Esse ponto que a gente está vivendo. Então, muito cultura do medo, pânico.
os psiquiatras que eu estudei, principalmente o Ariete, né, e outros, o Kolk, também que já falei para vocês, eles dizem que esse clima de pânico, de medo, pode gerar muito destrambelho, né? A pessoa entra em transtorno mental, né? Ela entra em transtorno mental e aí acha um salvador, né? Esse salvador, salvador na Terra, né? E aí ele escolhe um guru, pode ser destrutivo esse guru, um mito, né? Um político. Então, ele abre mão da vida dele, se torna né? Alguém cego, né? Como dizia o Nietzsche, um camelo que a pessoa monta em cima e faz o que quer, né? Então, sistema de saúde é outra questão. Tá. Continuando, né? Temos que ver os problemas. Imensos efeitos colaterais. Iatrogenia, o iatro é o mal, né? Então, não fazer o mal na bioética. Aqui, fazer o mal, né? Então, erro médico, várias questões que você faz o mal com o medicamento, com a cirurgia, com o hospital, você faz o mal. Isso se chama iatrogenia. A pessoa fica mal, fica doente, morre por iatrogenia. Qual a causa? O hospital, né? O que aconteceu no hospital, o erro, né? A cirurgia, o medicamento, o impacto do conjunto dos medicamentos, efeitos colaterais. Então, iatrogenia, efeitos complexos que você nunca vai saber, então é muito melhor evitar a maior parte desses medicamentos e desses modelos. Alopatia excessiva, né? Então, o contrário de alopatia, o que é? A alopatia é uma visão, é um tratamento exógeno, que eu vou buscar coisas químicas, né? De alterações mais artificiais. A homeopatia, então repare as diferenças na palavra, palavras-chave aí dentro, tá, em saúde, né? A alopatia é um medicamento padrão que mais se vende, né? Manipulado, sintetizado quimicamente, com riscos maiores de efeitos colaterais. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Se uma pessoa toma um chá de hortelã, ou um fitoterápico feito com hortelã, feito com qualquer planta, então as chances de efeitos colaterais são muito menores. Tem, eu já disse que tem, pode ter, né? Mas são muito menores porque faz parte da flora e da fauna, quando é alimento animal, ou até alguns também minerais também, com maior risco, mas tem que cuidar. Então, isso se chama alopatia, o contrário, né? É diferente de homeopatia, tá? E naturopatia. Naturopatia é diferente de alo, que é o sintetizado, é o outro. Então, naturo é aquilo que está mais à mão da natureza, que você já convive, né? São os plantas medicinais, fitoterápicos, o uso de certos minerais, banhos, argiloterapia. É um infindável coisa, são lindas essas coisas que a humanidade foi criando durante séculos, né? Séculos, né? Por exemplo, a humanidade, a antiguidade, principalmente a região mesopotâmica ali, do Egito, por exemplo, se usava muito argila, barro. Tem uma quantidade enorme de argilas, não é argila. Existem cores diferentes e funções diferentes. Existe uma tabela inteira de uso dos solos argilosos, gente. Como é que a gente não sabe? Como é que você não sabe isso, gente? Tem que saber que tem um monte de coisa que você pode se beneficiar desse uso em pele, em purulações, em abscessos, em um monte de coisa você pode usar aquilo ali, desintoxicação, né? Enfim, para vocês saberem que isso é naturopatia. Homeopatia, lá do Hahnemann, da Alemanha, né, que se trata o igual com o igual, homeo, né, patia. Então, também é uma naturopatia, mas ela é mais técnica em alguns aspectos ali dessa parte de manipulação do medicamento chamado homeopático, né, que ele é super, super diluído, hiper, né, e sobra só uma impressão molecular, digamos assim, e aí eles atuam dessa forma bem interessante, né? Alguns dizem que é efeito placebo e tal. Eu acho que o efeito placebo sempre é importante, né? Um efeito chamado placebo, né? Qualquer palavra dessa que vocês não entenderem, vocês me digam, tá? Alopatia, homeopatia, naturopatia, placebo, iatrogenia,
né? São palavras-chave em saúde. Excessivo grau de insegurança de resultados no tempo, né? Porque como não trabalha a qualidade de vida, a base de onde vem o corpo, então você fica só medicalizando, combatendo sintoma, cria uma insegurança aí dentro. A pessoa volta de novo a ficar doente. Instabilidade e reducionismo no conhecimento da raiz, da etiologia das doenças, né? Os profissionais deveriam estudar mais, só o grande pesquisador, as pessoas que estão na linha de ponta, que não estão com o rabo preso com nenhuma indústria farmacêutica ou de medicamento, né? Que querem a verdade, né? Então, esses caras estudam e tal, mas e os profissionais? Conhecem esses trabalhos? Ou eles estão dentro de um sistema de mercado? É grave, né? Então, intervenções muito sintomáticas, né? O que é sintomático? Vamos tirar a febre, vamos tirar a dor, vamos tirar vamos trocar o coração, vamos, né? Sintomático, específico, pontual, é uma máquina, você corta, tira um pedaço, né? Mas o ser humano não é uma máquina, não é um carro, né? Intervenções sintomáticas e muito ligado a combater vírus, bactéria, né? Isso é uma baita armadilha. Isso foi uma das maiores armadilhas que fez. De um lado foi hiper importante, né? Antibiótico, papapá. De outro, começou a dar a ideia, e a indústria da saúde, da doença, começou a vender a ideia de que é o combate à doença. Combate ao quem? A organismos. Não, problema, Tem gente, por exemplo, que pensa... Vou dar um exemplo clássico aqui. Que o problema da úlcera é o Helicobacter pylori, gente. Olha que é o agente patogênico. É uma loucura isso. Se você, o mínimo de um profissional que você vai com uma visão de saúde básica, né? Ele não vai cair nessa armadilha, porque vai cair num tratamento pesadíssimo, alopático, químico, né? E não vai resolver a questão. Vai ter uma incisão ali nessa concepção e não mudou a causa, porque na visão integral, integrativa, na visão de campo, na visão de base mesmo, os agentes patogênicos só aparecem porque houve desequilíbrio. Isso é básico em saúde, né? Então, dentro do nosso intestino, que é a base do sistema imunológico, né, as principais bases, né, tem lá bilhões de agentes, né, de micro-organismos convivendo, mas quando há desequilíbrio, esses outros podem, né, gerar coisas a partir do desequilíbrio, senão ele não se sustenta, não se mantém, né? Então é isso que eu trago com esses sites e esses profissionais que são pesquisadores de verdade, que eu passei para vocês fazerem as resenhas. Tá? Então, eu estou falando de um novo paradigma, né? Novo antigo. Então, muito pouco entrada na raiz das doenças. Então, aí, intervenção muito de sintoma. Alto e crescente custo. Aqui está uma questão chave. Por que isso se mantém? Porque é muito dinheiro. É muita máfia aí por trás, né? É muita propaganda. Custos devido à produção de doenças crônicas, dependência. Eu não sei se vocês têm alguma ideia sobre lobby em saúde. Os lobbies mais pesados, dos mais pesados, tem lobby das armas, lobby dos ruralistas. Lobby em saúde, em farmacêutica, em plano de saúde, é fortíssimo nos congressos, no mundo, né? Então, as propagandas nos consultórios, você vai num consultório médico, né? Você vê aquelas revistas, é um negócio, dá nojo, assim, porque é tudo, as amostras grátis, por que eles dão? Porque é tudo calculado. Porque eles operam com a teoria do dom, do dar e receber. Eles sabem se eu dou uma coisa para alguém, não só faz ali a propaganda, mas você está dando algo, você dá algo, e aí a pessoa sente inconscientemente a obrigação de retribuir. Então, eu tive alunos que pesquisaram, fiz grupo de bioética, né? Pesquisaram a indústria farmacêutica na área de psicotrópicos. Gente, é um negócio assustador. O lobby que eles fazem, a pressão que eles fazem, né? Como eles vão nos congressos, eles chegam a dar laptop, eles chegam a dar equipamento para os médicos. Você imagina se eu dou um equipamento para você, você vai lembrar de mim, né? É um mundo de presentes, o investimento é milhões e milhões nessa sedução, né?
Porque senão eles não se mantêm. Porque se a pessoa pesquisa, ela vai atrás, ela vai resolver as causas de uma forma mais direta, mais simples, mais verdadeira. Vai ver o problema, né? Não vai usar tanto esses medicamentos, assim, não vai ter necessidade desse parafernália toda, né? Então, custo muito crescente. Vamos lá. Então, esse modelo do biomédico, ele é tomado por uma visão científica, a gente chama cartesianismo, tá? Porque lá o René Descartes, por que a gente chama cartesianismo e mercantilismo? Por que cartesianismo? Porque o René Descartes, vou escrever aqui para vocês. Aqui. Ele foi emblemático, não é por causa dele. Descartes, né? Descartes fora, né? René Descartes foi um filósofo dos pais da filosofia moderna, né? Ali no período do século XVII, moderno é 17, contemporâneo é século XX, né? 19 para o final para 20 ali. Tá? Um grande matemático, vocês devem ter estudado as coordenadas cartesianas. Então, por que se diz que o modelo biomédico é muito cartesiano? Porque ele dizia assim, o corpo humano é uma máquina. Tudo é calculável, né? Há uma separação entre mente e corpo. Algumas tragédias que se vive na área de saúde, mas ele dizia alguma coisa assim, né? E ele era um médico também, né? Um filósofo, matemático, tinha estudos em medicina também, né? Então vou mostrar o que é o paradigma cartesiano. Por isso que pegou o nome dele, né? Mecanicismo, mas é mecanicismo, você tem outros nomes para falar desse paradigma, que é um paradigma menos sustentável, menos sistêmico, é mais linear, é mais de exploração da natureza. Ele dizia isso, né? A natureza tem que ser dominada como uma... É muito interessante. Tem umas frases dele, porque ele estava lá na época final da Idade Média, tinha passado, mas ainda, né, logo ele saiu da Inquisição, ele dizia, a natureza tem que ser inquirida, né? Como uma bruxa, né? Ele dizia literalmente essas coisas. Você forçado a dar respostas a partir da nossa... É um negócio assustador. Então, nessa visão cartesiana, o corpo, né, a abordagem é muito mecânica, química, física, né? Sem corporeidade. Corporeidade é o corpo vivo, é o movimento, é isso que a gente fala da base, o sistema, o corpo como sistema, né? A dimensão de qualidade, né? Dimensão viva, pulsante, né? Integrada com toda a natureza. Ele é separado, ele é visto como uma peça, tá? Então, isso chama objetificação da vida e do organismo e do ambiente. Eu torno isso um objeto, a relação objetificada. E aí tem um professor nosso da UFPE, muito bom, que escreveu Contra a Desumanização da Medicina, que é um baita, maravilhoso livro, Contra a Desumanização da Medicina, um baita e maravilhoso livro sobre tudo isso aqui, Paulo Henrique Martins. Ele diz que essa medicina ela é uma engenharia de órgãos, né? Então tem uma mediação maquinária, né, ali dentro. Terrível, né? Então, nessa visão, tudo é fragmentado. Por isso que você vai num profissional de saúde, ele só entende do dedo do pé. Tô brincando aqui, né? O outro entende da orelha esquerda, né? O outro entende... É uma situação... Você ganha por um lado, as pessoas se especializam, tudo bem, claro, é óbvio, né? Você perde de outro. Então, se está tudo fragmentado, a pessoa não sabe que o problema de ouvido daquela inflamação vem da alimentação, vem do que aconteceu no equilíbrio sanguíneo, vem do intestino, ele não tem conexão com isso. Ele não sabe de onde vem o problema, porque ele só entende da orelha. Ele acha que a orelha está separada do corpo, né? Então, ele olha o ser humano como orelha, o outro olha como fígado, o outro olha como intestino e não compreende. Então, expulsão dos saberes terapêuticos tradicionais, das tradições, né? Contextualizado. Quantos saberes, né, ocidentais, os meus avós tinham tanta coisa que sabia, né? Coisas simples, tão simples. Eu não sei, por exemplo, se você sabe, vou dar um exemplo, tá? Se vocês têm um corte, você cortou a mão ou o braço, uma coisa, você deu um corte profundo, uma seta profunda,
Se você erguer, esticar bem o braço e sacudir assim, ficar sacudindo um tempo, daí descansa quando cansaço vem, essa ferida que tem ali vai fechar mais rápido. Mas se está sangrando, você pode estancar, põe alguma coisa para não ficar. Mas quando você fizer isso, vai começar a diminuir. Vai curar bem mais rápido. Vai diminuir o sangramento, porque aciona uma função, né, chamada glomo dentro aí da pele toda, epiderme, derme, etc., né, do processo, que são microvasos, que eles acionam uma função de mais rápida de cura, porque, né, o nosso animal que nós somos é preparado para ser mordido também, tem vários fenômenos, a contração do sangue, várias coisas, né, que acontecem no corpo. Então, como é que as pessoas não sabem mais disso? Eu pergunto, você sabe disso? Não sabia. Como? Isso é mais antigo que as tatravó, né? Então, como você se acionar isso? E aí, por que isso não é dito ser uma coisa simples que pode ajudar muito, né? Muito a pessoa, ela pode depois ir para um atendimento, mas aquilo ali vai ser um processo muito importante para estancamento, para cura mais rápida. Então, o próprio corpo. Então, a gente tem que usar o corpo, usar o alimento, usar os remédios da natureza, usar o movimento, usar o sol, usar o barro, usar as coisas que está tudo ali, nós vemos disso aí, né? Inclusive, boa parte dos medicamentos, mesmo alopáticos, alguns são feitos, uma parte também desses elementos, né? Não sei se você sabe, a aspirina vem da onde? É um dos medicamentos mais populares que tem. E não significa que não é um medicamento que causou problema em certas pessoas, viu? Tem efeito colateral também. Tem relato na literatura. Mas é um medicamento assim mais simples, né? Menos arriscado, que já tem mais. Da onde vem a aspirina? A aspirina vem de uma árvore criada na Alemanha, que é um tipo de, não sei se vocês já viram no Brasil, um chorão. Uma árvore que pende assim, chama chorão. É um tipo de chorão. A aspirina vem dali. Então você vê que né, é um medicamento que brota ali da natureza e tal, né? E não significa que não vai ter efeito colateral, né? E que vai resolver. Existe uma planta que eu tinha amigos que plantavam no Rio Grande do Sul, que eles chamam melhoral. Melhoral é um nome era um nome, nem sei se existe ainda, não sei se alguém sabe, me diz aí, melhoral. Era um famosíssimo medicamento para dor de cabeça e dores, na minha época, né? Então tem uma planta que ela se chama melhoral porque você toma essa planta e ela age como um medicamento, tá? Você toma tintura, toma chá. Então também é importante saber que uma parte dos medicamentos vem até de plantas, né? E o Brasil tem uma riqueza nesse sentido, por isso que o mundo, né, tem uma vontade muito grande de tomar, né, as plantas brasileiras e sintetizar e fazer remédio. Bom, então, o problema ele é muito fragmentário, ele expulsa os saberes tradicionais, né, ele ignora técnicas de cura milenar, ele perde a dimensão de saúde como prevenção, vitalidade, né, ecológica, salutogênese, outra palavra que vocês têm que saber aí. Salutogênese, né? Patogênese é o contrário de salutogênese. Patogênese, eu estou preocupado, né, com a doença. Saúde, eu estou preocupado em produzir saúde, porque se eu produzo saúde, a doença diminui, né? Então, é tipo assim, a pessoa enche de lixo um rio, né? E aí tem um grupo que está preocupado em limpar um pouco o rio. Nunca vai conseguir, mas limpar uma parte. E poluição, ela vai dentro da água, só limpa o grosso, né? Tá? Então, ele só se preocupa em limpar, em tentar limpar algumas coisas, né? E o outro se preocupa como é que eu vou parar de jogar lixo. Entende? Então, se a gente parar de jogar lixo dentro do corpo, dentro das emoções, dentro da sociedade, né? Lixo emocional, lixo químico, lixo de carboidratos excessivos, lixo de sedentarismo, parar de jogar lixo, então tem saúde, né?
Essa é a visão das práticas integrativas, da política nacional, tudo isso, né? Então, medicalização crescente é uma questão econômica, né? Então, para tudo tem um medicamento. E aí é dinheiro, né? Para dor de cotovelo, para diabo 4, para questões emocionais, né? Então, a pessoa tem um problema de estomacal, né? Tem acidez estomacal. Ah, toma medicamento, toma antiácido. Só vai piorar com o tempo. Porque você tem que resolver a causa. É a alimentação inadequada, movimento, estresse, porque as emoções batem direto no sistema intestinal, no sistema digestivo, tá? Então, mercantilização da doença, né? Aqui umas coisas mais também, a dimensão psicossomática, perda da dimensão psicossomática, né? Tá, ficou claro que é salutogênese, produz saúde, medicamento, faça da tua qualidade de vida, do teu alimento, dizia Hipócrates, o grande pai da medicina ocidental, a tua saúde, o teu medicamento. Então, salutogênese. A gente produz saúde e não vem a doença, ou vem muito menos, tá? Então, perda da dimensão psicossomática, perda da dimensão nutricional, curativa e preventiva, ou seja, também dos nutracêuticos. Outra palavra-chave, o que é nutracêutico? Farma, do grego, cêuticos, né? Farma, o que significa? Vamos lá, quem sabe aí, 10 pontos para quem sabe o que significa, o que significa farma. 1 ponto, farma. O que é farma em grego? Droga, professor. Droga e remédio, né? 2 coisas. Então já não vai ganhar um ponto, vai ganhar meio ponto só. Droga, né? Veneno, né? Veneno também servia para veneno, para droga, e remédio, tá? A palavra droga é bom porque ela também serve para esses dois, né? Você pode falar, eu estou usando drogas, né? Epa, droga, né? Tipo um veneno, mas a drogaria, né? Tá. Então, vê. Nutra. Então, eu uso o remédio, o veneno, para trazer o benefício, para curar algo, né? Nutracêutico o alimento, é o principal curador. Lembrem que alimento não é só comida de boca. Alimento inclui água, inclui respiração, porque forma a célula, tudo isso. Então, alimento, inclusive para a tradição indiana, massagem também é um tipo de alimento. Relações boas emocionais, você se alimenta com boas emoções, tá? Então, veja que a gente está muito conectado ao alimento, aquela coisa sólida de comer, né? Mas é um pouquinho mais do que isso aí. Então, esse é o remédio, né? Então, nutracêuticos. Como que a gente vai... E quais os principais nutracêuticos? Gente, que a gente conhece, né? Limão. Né? Bom, água, aí é o mais básico do básico. Se não tomar água, ferrou-se. Água de verdade, água mesmo, né? Limão, né? Própolis. Própolis é uma... Meu Deus, própolis, gente, a quantidade é uma potência alimentar o própolis, né? Eu estava vendo agora o vídeo lá daquele do meu conterrâneo lá, que eu gosto muito, que é um grande pesquisador, o Dalelaste, né, médico Dalelaste, que ele tem um vídeo agora só sobre própolis. Eu não tinha ideia de quantas substâncias benéficas tem no própolis. É um negócio assim agressivo contra doenças, cara. É um negócio hiperpotente, né? Hiper mesmo, anti-inflamatório, bactericida, né? Antirradical livre. Eu não tinha ideia, porque eu tenho sempre própolis em casa, né? Vou mostrar para vocês depois. Mas eu não tinha ideia de que o própolis era tão potente assim. Então, própolis, limão, os vegetais verdes crus, tudo nutracêutico. A maior parte dos vegetais está cheio de nutracêuticos, né? Você pega a couve, meu Deus, a couve é uma potência, gente. Couve é uma potência de alimento. Né? Brócolis é uma potência de alimento. Chega a estar até encapsulado. Não sei se você sabe, tem brócolis encapsulado. Alcachofra encapsulado. Tem coisas que estão encapsulando, né? Cúrcuma, que é um baita de um anticancerígeno, um puta de um alimento,
né, super digestivo, que eu consumo quase todo dia, cúrcuma, você encontra em cápsula, né? Então os caras estão sabendo disso, eles estão vendendo, coisa que a gente pode plantar em vaso. Eu planto em vaso aqui, apesar que moro em pátio aqui, também tem no pátio, mas tem gengibre, um baita do nutracêutico, né? Alho, meu Deus, alho é um baita do nutracêutico, um bactericida, antirradical livre, é um negócio fantástico, né? Claro, cada pessoa tem que ver a sensibilidade, não vai comer demais, aí você sente se aquilo, né? Lembre disso, né? Cada pessoa vai fazer aí a sua adequação, né? Tem tomate, por exemplo, tem licopeno, é anticâncer, ficou famoso, mas tomate, para algumas pessoas, ele pode produzir food maps. Food maps é um tipo de fermentação intestinal, né, que pode prejudicar. Se a pessoa come muito coisas com food map, e se essa pessoa come, por exemplo, muitos carboidratos, principalmente trigo, aí ela está ferrada, porque aí é food map direto, né? Então tem que cuidar, porque também alguns desses alimentos, cebola, o próprio cebola que é legal, o tomate, tem que ver se a pessoa não vai ativar muito food map. Então comer, né, com uma moderaçãozinha, experimentando bem. Mas vamos lá. Então, nutracêuticos nós vamos falar na próxima aula, né? Vamos desmistificar agora crenças, né? Se fala de sistema de saúde, que na verdade é muito sistema da doença, né? Então, tem gente que pensa que as medicinas tradicionais, como diz a Organização Mundial de Saúde, que ela fala de medicina tradicional, a gente está usando aqui integrativa, né? Ou natural, ou mais natural, ou alguns chamavam de alternativa, que não é legal essa palavra, né? Alternativo seria o modelo biomédico, então, porque o mais tradicional é o tradicional, é o antigo, é o natural. Então, que ele é oposto ao modelo biomédico. Eu apresentei para vocês como uma certa oposição para vocês entenderem, mas não é assim. A ideia é casar os dois modelos. Só que o modelo biomédico ele tem que abrir espaço. Ele tem que abrir espaço para que entre mais as práticas integrativas. Então, você pode usar tudo, não pode ficar cego ao que existe dos modelos integrativos que são mais suaves, são mais, deve ser, né? Se você tem, por exemplo, uma inflamação, você tem uma infecção, você precisa de um antibiótico, você vê que não funcionou o modelo natural, você tentou, e é uma situação grave ou aguda, então existe coisas que podem salvar, ajudar. Então, você vai calcular, né, o grau de intervenção, você precisa, às vezes, de um corticoide, é um dos medicamentos mais terríveis que existe no planeta, é o corticoide, né? É uma bomba, é um negócio destrutivo para dar desbiose intestinal, é terrível, mas você pode precisar, então, numa ocasião, né? Então, bom é não chegar nesse ponto, então, às vezes pode ser que precise, você precisar de uma cirurgia, precisar de algo, então, como não chegar nesse ponto, tá? Então, os modelos, eles devem se complementar, por isso que PICS, prática integrativa, né? E complementar, também ela pode ser complementar, né? Ela é a base, mas ela também às vezes vai complementar em saúde. Então, olha os mitos aí, né? Uma tem ciência, né, que é o modelo biomédico, e outra não ciência. Isso é uma ilusão. Você vê quantas pesquisas validando as práticas medicinas tradicionais, seja ocidentais, orientais, desde acupuntura, meditação, um monte de ciência, um monte, né? Eu orientei trabalho nessa área de médicos, então, por exemplo, sobre meditação, né? São milhares de artigos científicos de ponta, né? Trabalhando essas questões da naturopatia, né? Nutracêuticos, coisas ligadas à alimentação funcional, né? O nutrólogo, hoje você tem nutrólogos, pessoas formadas com pesquisas muito interessantes na área de nutrologia, né? Alimentação, nutrição. Então, a gente fala de sistema de saúde, mas a gente está muito no sistema de combate à doença, né? O modelo biomédico, ele cura, o integrativo, ele é mais cuida, é humanizador. Não, os dois têm que fazer isso, os dois têm que cuidar, os dois têm que operar junto, curar e cuidar
na medida do que é possível, né? Até porque o modelo biomédico, ele cura muito sintoma, né? Não causas. Então, o modelo integrativo... então, professor, eu vou usar acupuntura, eu vou usar homeopatia, e agora eu sou integrativo. Não, senhor, não, senhora. Não, não, né? Não, senhora. Não é, agora eu uso acupuntura. Não. Você tem que ter a visão. Porque a partir da visão, você vai se responsabilizar pela sua saúde, pela sua doença. Você vai ver que o hábito de vida, como você dorme, não dorme, pega sol, caminha, movimento, corpo, qualidade de vida. Isso é saúde. E aí você pode operar com práticas, vou fazer uma acupuntura, vou fazer, é legal, né? Pode ser bom, mas se você não tem essa base, que a gente está trabalhando aqui, não é integrativo. Você está usando uma prática integrativa reconhecida, você está fazendo isso, né? Você trocou um modelo por outro ali, mas não trocou a base, o modelo. Você trocou um procedimento em saúde por outro, mas o modelo continua o mesmo, o seu modelo. Você entende isso? Isso é bem importante, pessoal. Vamos lá. Aqui, modelo biomédico, modelo integrativo, usar algo... Não é, né? Então, o biomédico trata o biológico e a psicologia... Não, tem que parar com essa esquizofrenia, essa dicotomia, né? Outra mistificação, saúde e ausência de doença. Já falamos isso, né? Saúde e doença são objetos objetiváveis. Não são exatamente iguais para todo mundo, né? E eles são conectados. A doença é uma manifestação de tentativa de resgate da saúde, muitas vezes, a maior parte, né? Nas visões tradicionais. Então, não é combate, como é que a doença está tentando me ajudar, o que está acontecendo, ela é um sintoma, né? A palavra já diz, ela está dizendo algo, um furúnculo tem algo embaixo, doença é algo que vem de fora, não é, né? Medicina complementar, não, a gente não está falando só de complementar e alternativa, a gente está falando do que sempre, as coisas que a humanidade descobriu, são saberes, são tesouros, que a gente está começando a resgatar, né? E o efeito são maravilhosos, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês, yoga, né? Hoje, quantos profissionais de saúde recomendam? Já ganhou até o mercado, né? Tudo bem. Mas agora, eu estava vendo estudos na área que eu estudo muito trauma. Uma das práticas mais poderosas para trauma, eu não sabia que tinha esse efeito, né? Em pesquisas nos últimos anos, é yoga. Então você vê um tesouro da humanidade, esse negócio. Então eu queria voltar a fazer, porque eu parei faz muito tempo, né? Uma correria, loucura ali. Então, vê que tesouro é. E as pessoas se entupindo, às vezes, de medicamento e presa ao medicamento. Eu vou dizer, o medicamento ele é importante, eu sei, eu trabalho com saúde mental, eu faço parte da comissão de saúde mental da universidade. Então, não estou dizendo que não use medicamento, eu estou dizendo que ele salva pessoas, eu sei. Mas se a pessoa ficar apenas no medicamento, ela não evolui, né? Ela fica presa. Então, ela tem que, né, conseguir enfrentar a situação, passar pela situação, aceitar, né, e buscar ajuda quando precisa desses outros meios. Ela vai se empoderar, o corpo dela vai começar a respirar diferente, vai se empoderar e entende? O corpo vai dar força para ela, a mente e o corpo. Né? Então, a yoga é um baita de um remédio, gente. E ainda por cima é um exercício, né? E foi criada no contexto da medicina indiana, né? Chamada Ayurvédica, né? Que é o conhecimento antigo, né? Vedas, o conhecimento antigo. E, assim, se perde no tempo, não se sabe se é 5, 6 mil anos, né? Mas é depois do Neolítico, veja que interessante. As pessoas começaram a declinar e veio os sistemas de medicina tradicionais para resolver, né? Então, médicos em geral acompanham a ciência médica. Lê do engano, gente. Isso né, os caras já são, às vezes, atarefados. Alguns são profissionais de pesquisadores, de excelência. Uma boa parte, ou talvez até eu diga que a maioria, não é. A medicina convencional é segura, a alternativa é insegura. É o contrário. Então, a medicina convencional, o grau de segurança é imenso, efeitos colaterais imensos. Eu citei casos para vocês que foram parar até em conselho de medicina, perda de
né, de licença, né, de profissionais para atuar, porque é um monte de... Né, e citei para vocês um artigo que eu publiquei do maior crítico a esse modelo iatrogênico, né, que escreveu lá Antes que o seu médico o mate, né, e é uma obra, um médico inglês, maravilhoso. Faz anos que eu publiquei isso num livro de saúde integral coletivo meu, né, e eu já falei para vocês, né. Então, vamos lá. Então, desmistificando, né. Eu acho que já está na hora, agora que eu vi que está na hora, então a gente deixa essa parte da importância dessa... A importância existencial da doença. Então, se você vai ficar doente, todo mundo, né, vai, mais, menos, né, mais frequente, menos frequente, a gente está fazendo aqui para você ficar menos, que vai alguma coisa a gente fica, nem que seja uma gripe e tal. Então, como que a gente pode aprender com a doença? Esse vai ser o próximo passo que a gente vai trabalhar, né, na aula que vem. Podemos encerrar, até aí, ok? Ok, professor. Então, um almoço bem frugal, leve, né? Muitas vitaminas, sais minerais, né? Né? Dentro do possível ali de cada um, as nossas correrias, né? Muita saúde e muita paz para vocês e para a família de vocês, para os seus familiares. Obrigada, professor. Abraço. Obrigado, Boa semana, professor, para o senhor professor. também. Valeu. Tchau, Tudo de Obrigada, bom. professor, pela aula. Igualmente. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Até mais. Tá faltando interromper a gravação.